Olá, pessoal, bom dia. Estamos aí para fazer a correção de mais uma atividade no livro didático referente à aula de segunda-feira, dia 13, que é sobre verbos regulares e irregulares. Então, vocês deveriam primeiro realizar as atividades na página 55, que é a leitura desse poema, né, que tem por título O Mar, e responder essas três questõezinhas aqui sobre ele, ok? Então, leia o poema a seguir. O Mar. O cão corre na praia, rosna, mostra os dentes. Há um bando de gaivotas. O céu logo fica branco de asas brancas. Também as dunas ao longe são brancas. E o sol penteia os cabelos sobre um barco pesqueiro. As gaivotas cantam lorotas. A elas pouco importa se é o sol de fevereiro. Pousam de novo, asas abertas sobre as espumas, enquanto os barcos de pesca dão as costas. A costa, manhã ainda, mas tem lua cheia, e as ondas ficam se perguntando se o mundo cabe num grão de areia. Letra A. De acordo com o que é descrito no poema, explique por que o título dele é o mar. Então vamos supor, gente, que aqui no livro não tivesse essa imagem, certo? Essa ilustração ali. E se a gente fosse imaginar toda a cena apenas pela descrição que contém no poema, a gente consegue imaginar o quê? O cenário de uma região praiana, né? Uma região onde tem praia, areia branca, o barulho do mar, né? Principalmente acredito que fica bem forte assim o barulho do mar, a imagem do mar, né? O barulho, o som das aves, das gaivotas, o sol bem forte. Então, tudo isso aí a gente consegue imaginar pela descrição que vem no poema, né? Então, justamente por essa ilustração que conseguimos imaginar através das palavras, dos adjetivos e até mesmo dos substantivos colocados ali no poema, conseguimos imaginar a cena de uma praia, né, do mar. Por isso que ele recebe esse título. Daí na letra B pergunta o seguinte: no poema, o eu lírico narra uma cena composta de diferentes ações. Para quem não sabe, tá? O eu lírico é o narrador do poema. Então, numa narrativa, por exemplo, que a gente estava estudando fábulas, temos o narrador, certo? Já no poema, esse nome não é narrador, a gente chama de eu lírico. Então, ele narra uma cena composta de diferentes ações. No momento dessa descrição, essas ações estavam acontecendo ou já haviam terminado? Explique. Então, se a gente for observar ali, ó, o cão corre na praia, rosna, mostra os dentes, certo? Daí ali, ó, o céu logo fica branco de asas brancas. Ali, ó, o sol penteia os cabelos sobre um barco pesqueiro, as gaivotas cantam. Então, essas ações, elas se encontram no presente do indicativo, tá? Então, corre, rosna, mostra, fica, penteia, contam. Inclusive, acho que eu li cantam, né? Não estava enxergando muito bem, é contam, do verbo contar. Então, esses verbos, eles exprimem ações que estão acontecendo naquele momento, certo? Estavam acontecendo essas ações. Por quê? Se elas já haviam terminado, se elas já tinham acontecido e haviam terminado, estaria assim, o cão corria na praia, o cão rosnava, mostrava os dentes. Ou seja, ações que aconteceram no passado, que já haviam terminado. Ou o cão correu na praia, rosnou, mostrou, ficou, contou. Ou seja, verbos que já haviam terminado. Ações que já haviam sido concluídas. Porém, aqui no poema não está assim. No poema, os verbos se encontram no presente do indicativo. Por isso, exprimem ações que estavam acontecendo. Então, o cão corre, rosna, mostra. Tá no presente do indicativo. Por isso que no momento dessa descrição, essas ações estavam acontecendo. Daí ali na letra C fala o seguinte: no penúltimo verso, o eu lírico emprega uma forma verbal em um contexto inusitado. Por que esse uso pode ser considerado inusitado?
Então, se vocês observarem o penúltimo verso, fala o seguinte: e as ondas ficavam se perguntando. As ondas ficavam se perguntando. Então, não é comum se falar que as ondas se perguntam alguma coisa, até porque se tá se perguntando é o quê? Um diálogo, uma conversa. Isso aí é uma ação típica de quê? Seres humanos, de pessoas que se perguntam, pessoas que se que trocam, né, palavras, que fazem parte de um diálogo, não ondas, né? Ondas são o quê? Seres inanimados, então elas não conversam, elas não se perguntam. Só que isso aqui acontece no poema porque o poema, para quem não sabe, ele faz bastante uso de figuras de linguagem, certo? Figuras de linguagem, quando a gente se expressa de uma maneira diferente, tá? Ou seja, a gente usa linguagem figurada. Então, nesse contexto aqui, foi utilizada uma figura de linguagem que tem por nome personificação ou prosopopeia. Tá? A personificação ou prosopopeia é aquilo que acontece lá nas fábulas. Que nem os animais, personagens de uma história. Animais, no nosso mundo real, na nossa realidade, animais não conversam, animais não têm sentimentos, eles não dialogam, eles não interagem como seres humanos. Mas nas fábulas isso ocorre, porque tem essa linguagem ficcional. Quando atribuímos características, emoções, sentimentos humanos a seres inanimados, nós chamamos isso aí de personificação ou prosopopeia, certo? Que é um tipo de figura de linguagem, que no caso é presente nas fábulas e como vimos aqui também presente no poema. No poema é bastante comum o encontro de figuras de linguagem, certo? Então, na sequência aqui, gente, até eu me dei conta que eu tava falando com vocês sobre fábulas. Tudo bem que a gente já estudou isso aí, né, em outros anos, mas é o conteúdo que eu tô trabalhando com o sexto. Até peço perdão aí pelo modo como eu me expressei, que deu a entender que a gente tava estudando isso aí, gente. Realmente foi falha minha, foi confusão aqui na minha mente. Agora que eu me dei conta, esse conteúdo de fábulas é um conteúdo do sexto ano, perdão. Mas voltando aqui, eu acho que vocês conseguiram compreender, né, ali a primeira parte. Se ficou alguma dúvida, daí vocês me escrevem no clipe bem tranquilo. Mas acredito que ficou bem claro. Então, ali na página 58, certo? Questão 1. Leia a seguir uma cantiga de roda muito conhecida, Pombinha Branca. Pombinha Branca, o que está fazendo? Lavando a roupa do casamento. A roupa é suja, é cor de rosa, a pombinha branca é preguiçosa. Letra A. Qual tema é representado nesta cantiga de roda? Então, aqui tá falando, né, sobre essa pombinha branca aqui, ó, que tá ilustrada, que tá se preparando pro casamento, né? No caso, se preparando a roupinha dela, a roupa dela. Quais formas verbais aparecem na cantiga? Que eu marquei para vocês. Então, quais verbos que aparecem aqui? Então, temos ali, ó, está, que é do verbo estar, fazendo, que é do verbo fazer, lavando, do verbo lavar, e temos aqui 3 vezes o verbo é, que é do verbo ser, ok? Então, são esses 4 aí, ok? Estar, fazendo, lavando e é. C. Passe essas formas verbais para o infinitivo e classifique os verbos em regulares ou irregulares. Eu organizei aqui para vocês, tá? Para ficar mais claro. Então, ali, ó, o verbo estar, como estava ali no texto. No infinitivo, ele fica estar, né? E a classificação, regular ou irregular. Ele é irregular, gente, pelo seguinte. Se vocês forem conjugar ele, certo? Em todos os modos, todos os tempos, pessoas e números, enfim. Se for conjugar presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, vocês vão perceber que o radical ele se mantém. O radical do verbo estar, ele não sofre alteração. Porém, o que foge do padrão, o que não mantém
um padrão são as terminações, certo? As desinências, porque lembram que quando a gente foi fazer uma análise no exercício ali, na aula de segunda-feira, a gente viu que o radical ele permanece intacto, certo? E as terminações, elas possuem um padrão. Então, o verbo estar, ele é da primeira conjugação, certo? Porque termina aqui, ó, AR, certo? Primeira conjugação. Então, se vocês forem olhar outros verbos regulares da primeira conjugação, certo? Como amar, certo? Esses verbos, eles possuem um padrão em suas terminações. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, certo? Então, o verbo estar, ele não segue esse padrão em suas terminações. Porque lembram ali que naquela atividade no livro... Deixa eu... Só um pouquinho aqui, deixa eu só encontrar para mostrar para vocês. Aqui, ó, os verbos regulares. Além do radical permanecer intacto, a terminação, ó, que tá em negrito, ela obedece um padrão. Aqui, ó, ei, aste, ou, amos, astes, aram. Ei, aste, ou, amos, astes, aram. Então, essa terminação, que são as desinências, também seguem um padrão, certo? Então, por mais que o verbo estar, o radical, não sofra alteração, ele se mantém em todas as conjugações, certo? Essas terminações, essas desinências não são iguais, tá? Elas não obedecem a esse padrão de conjugação. Então, o segundo verbo, fazendo, ele pertence ao verbo fazer, no infinitivo é verbo fazer, tá? Segunda conjugação, termina em ER, e ele é irregular também. Então, se vocês forem conjugar o verbo fazer, certo? Percebem que tem alterações, tanto no radical quanto nas terminações quando ele é conjugado. Então, ele é extremamente irregular. Então, em alguns tempos verbais, vocês vão perceber que o radical faz transforma-se em fiz, ou em faz, com C cedilha, certo? Então, o radical ele vai se transformando. Então, ele é um verbo extremamente irregular, certo? O verbo lavando, no caso, no infinitivo, ele é lavar. Primeira conjugação. Ele, se vocês perceberem, ao fazer a conjugação desses verbos, vão perceber que ele segue um padrão, o verbo lavar. Então, ele é um verbo regular. Então, se vocês forem conjugar, por exemplo, verbos regulares da primeira conjugação, terminado em AR, tipo andar, saltar, vão perceber que além do radical ele não é alterado, as terminações seguem um padrão. E por fim, o verbo é, que pertence ao verbo ser, fica super evidente que ele é irregular, né? Assim como ali o verbo fazer. Ele sofre alterações e o seu radical muda conforme as conjugações. Voltando aqui para o livro, então, na letra D. Identifique a locução verbal que há na cantiga. Qual é o verbo auxiliar e em que tempo ele está? Então, para quem não lembra, locução verbal são o quê? Dois verbos que juntos representam apenas uma ação, uma única ação. Então, se vocês perceberem aqui, ó, até destaquei eles juntos. Está fazendo, certo? Então, aqui, quando ele fala, né, pombinha branca, o que está fazendo? Então, está fazendo é uma locução verbal, ou seja, são dois verbos que juntos exprimem uma única ação. Então, o verbo auxiliar, certo? É o verbo estar, ok? Então, ele se encontra no presente do indicativo, tá? Então, o verbo auxiliar dessa locução é o estar, que se encontra no presente do indicativo. Letra E. Qual é o verbo principal dessa locução e em que forma nominal ele está? Ou seja, em forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, o verbo principal dessa ação aqui, ó, é o fazendo. E olha a terminação dele, ó, NDO. Então, a forma nominal do verbo fazendo é gerúndio, tá? Pela terminação dele.
Daí na letra F ele pergunta: os verbos que formam essa locução são regulares ou irregulares? Então, se vocês forem conjugar, né, o verbo estar, nós já analisamos ali, né, na questão anterior aqui, na questão C. Então, vimos ali que estar e fazendo são verbos irregulares. Isso aí a gente já analisou na letra C. E letra G. Por qual forma verbal a locução pode ser substituída? Então, está fazendo. Se a gente fosse resumir isso aí, transformar em um único verbo, a gente poderia substituir pelo verbo faz, né? Do verbo fazer. Então, são dois verbos que exprimem uma única ação. Que ação é essa? Faz. Então, ali, questão 2. Leia os provérbios a seguir. Letra A, boi velho, não busques abrigo. Letra B, não há alfaiate que não se pique com a agulha. Letra A, qual é o sentido expresso pelos provérbios? Ou seja, o que eles querem dizer, né? Provérbios são o quê? São frases curtas que trazem algum tipo de ensinamento, tem algum significado por trás delas, certo? Então, ali a primeira, boi velho, não busques abrigo. Vocês podem até ter pesquisado aí o significado, caso alguém não conhecesse, alguém não entendeu, não tem problema. Podem pesquisar na internet ali para colocar o significado que provavelmente vocês vão achar, né? Se não souberem, também se os pais não conhecerem, não tem problema em pesquisar. Então, ali letra A, né? Quando ele fala assim, a boi velho não busques abrigo. Então, se a gente fosse só trocar aqui a ordem para entender um pouco melhor, né? Não busques abrigo em boi velho. Ou seja, quer dizer assim que as pessoas, elas, principalmente os mais jovens, precisam aprender a se virar sozinhas, a buscar as suas experiências, a se virar por conta própria, sem ter dependência, sem ficar se encostando em pessoas mais velhas. Porque um dia elas não vão estar mais por perto. Então, não significa, não é no sentido de aprender com elas, não é isso, mas é o sentido dessa dependência, de se encostar, entendeu? De sempre tá dependendo do mais velho para fazer alguma coisa, mas é de se aprender a se virar, de criar essa independência, porque um dia os mais velhos não estarão mais entre nós. É esse o significado, o sentido desse provérbio aqui. Letra B, não há alfaiate que não se pique com a agulha. Ou seja, o alfaiate ele trabalha com uma das coisas que ele vai utilizar no seu trabalho é a agulha. E que mesmo que ele tenha experiência, mesmo que ele lide com isso diariamente, ele vai, em algum momento, pode acontecer de se picar. Ou seja, toda atividade profissional, tudo aquilo que você fizer, você vai ter dificuldade. Elas vão surgir, elas vão aparecer em um momento ou outro, por mais que você tenha experiência. Então, mesmo, por exemplo, eu como professora, não significa que essa seja a minha profissão, que eu não vai encontrar dificuldades, que eu não vai encontrar problemas com ela. O que eu tenho que fazer é o quê? É aprender a lidar com situações assim e superar essas dificuldades, né? Por exemplo, agora, como professora, que a gente está acostumada a dar aula em sala de aula, ali presencial, agora, por mais que todos tenhamos experiências em sala de aula, a gente se deparou o quê? Com a dificuldade, com uma novidade que está sendo uma experiência, né, para nos aperfeiçoar, que é essa questão de aula à distância. Então é a mesma coisa aqui desse ditado, né? Não é porque o alfaiate é profissional, que ele lide com isso todos os dias, que ele não vai encontrar uma dificuldade na sua profissão, certo? Então acho que ficou mais ou menos claro aí para vocês o significado desses ditados, desses provérbios populares. Daí a letra B pergunta, os verbos em destaque pertencem a quais conjugações? Então aqui busques e pique, a que conjugação eles pertencem? Então, se vocês forem passar esses verbos para o infinitivo, vão perceber que busques, no infinitivo, é buscar, certo? Terminação, AR, então pertence à primeira conjugação. E pique, no infinitivo, é picar, também termina em AR, portanto, pertence à primeira conjugação também. E na letra C, ele pergunta, qual é o radical de cada verbo? Então, aqui, ó, buscar. Certo? Ambos pertencem à primeira conjugação, por isso que terminam em AR, certo? Então, o radical de buscar é aqui, ó, busque, e picar, pique, certo?
É só transformar no infinitivo e remover ali a terminação. Por fim, na letra D, ele pergunta o seguinte: qual é a classificação desses dois verbos, regulares ou irregulares? Justifique sua resposta. Vamos entender um pouquinho melhor aqui, daí para finalizar essa atividade, essa correção. Então, para entender melhor, eu fiz o seguinte: eu conjuguei esses dois verbos, tá? No presente e no pretérito imperfeito. Então, como a gente viu na questão anterior, o verbo buscar, o radical é esse aqui, ó, busque, certo? Busque. Esse aqui é o radical, beleza? Se vocês observarem, ó, eu busco, tu buscas, ele busca, nós buscamos, vós buscais, eles buscam, isso aqui no presente, certo? Se vocês observarem, o radical, ele permanece inalterado. E eu destaquei ali, ó, as terminações no presente, ok? O verbo picar, também conjugado no presente, lembram o radical dele? Pique, certo? O radical também permanece inalterado. E a terminação dos dois no presente segue um padrão. Tá vendo aqui, ó? O, as, a, amos, as, amos, as, É isso que eu quero que vocês entendam. Radical é o mesmo e a terminação, ó, seguem um padrão na conjugação aqui, ó, no tempo presente do indicativo. A mesma coisa ocorre ali, ó, no pretérito imperfeito. Aqui, ó, eu buscava. Deixa eu arrumar aqui. Busque. O radical. Inalterado. Certo? E a terminação eu coloquei aqui em destaque. No verbo picar. Ok? Também no pretérito imperfeito. O radical aqui, ó. Sem sofrer alterações. E olha só as terminações como seguem o padrão no pretérito imperfeito. Ava, ava, avas, ava de novo, avas, ava de novo. Ávamos, áveis, avam. Ávamos, áveis, avam. Então, concluímos assim que ambos são verbos regulares, tá? Regulares. Ambos são verbos regulares. Por quê, gente? Porque as terminações seguem esse modelo padrão, as desinências, tá? Em todas as conjugações seguem esse modelo padrão, ok? E o radical delas permanece inalterado, ou seja, ele não muda conforme as conjugações, tá? Caso em outras conjugações, aquilo que eu falei na aula de segunda, às vezes vai mudar uma letrinha para que a pronúncia, a fonética não seja alterada, tá? Então isso pode acontecer, mas aqui pelo que a gente viu tá tudo ok, tá tudo perfeito. Então, por isso, certo? Que eles são verbos regulares, a gente consegue identificar assim. Então essa aí era a correção da atividade, certo? Que foi passada na segunda-feira. Caso permaneça alguma dúvida, alguma coisa não tenha ficado bem claro, podem me escrever no clipe, ok? Um grande abraço e bons estudos!